Oi, gente, hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo diferente. Muitas pessoas me pedem nos comentários para contar a nossa história, né? Falam assim: ah, você está nos Estados Unidos, mas você tem um sotaque muito bom de brasileiro, mas você tem uma cara de chinês. Então, eu vou contar a minha história para vocês aqui, de como surgiu o canal Immigration USA, Bastidores da Fronteira. Vai lembrar que o nosso canal a gente fala dos bastidores entre a fronteira do México e os Estados Unidos. E vai ser uma satisfação ter você aqui acompanhando a minha história, tá ok? Sim, sou filho de imigrante e eu vou contar para vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Bom, gente, aquela ajuda de sempre, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativa as notificações, coloca aqui no comentário qualquer pergunta relacionado à vida nos Estados Unidos, à imigração, como que tá a fronteira, tá? As pessoas sempre me perguntam, tá passando? Passa, gente, tá? É errado, mas passa. Não tem como vedar a fronteira toda. Sempre tem um ponto da fronteira que tem mais pessoas passando, tá ok? E a gente não entra em detalhes porque a gente aqui não incentiva a imigração ilegal, tá? Pelo contrário, a gente atua nas ONGs que fazem o acolhimento desses imigrantes, que fazem o processo pós-travessia, tá? Bom, gente, eu não posso ficar me identificando porque eu faço parte das ONGs e a gente tem uma política, a gente assina um contrato, um termo, que a gente não pode ter nenhum contato fora, tá ok? É bem rigoroso, tá? Porque senão a gente é tido, a gente é investigado a cada 6 meses. A gente tem o nosso levantamento de ficha levantado para saber se a gente não está envolvido com coiotes, tá? É muito comum, tá, gente? Pessoas de ONGs envolvidas com coiotes para facilitar a entrada de imigrantes, tá? Então, assim, eu sou filho de chilenos, meus pais, eles são chilenos, eles vieram para os Estados Unidos em 1985, tá? Em 1985, eu não era nascido, tá ok? Eu fui nascido em 88. Eles entraram pela rota por fora, que foi por isso que eu sei muito desse mundo de imigrante, né? Do imigrante legal, das rotas ilegais, da entrada ilegal de imigrante. Porque meus pais são fruto disso. Meus pais entraram aqui, saíram do Chile, eles eram de Chiloé, e vieram para os Estados Unidos de forma ilegal pela rota por fora, que é aquela rota perigosa do deserto, onde eles passam até meses por essa rota, se escondendo do policiamento, e entraram. Quando eles entraram, eles fizeram a escolha de pedir asilo. Porque naquele tempo, gente, se você se entregava na fronteira, você era deportado, você era preso até ser deportado. Uma vez, porque eles não tinha essa regra de pedir asilo, igual hoje o pessoal faz pelo Caicai, tá? Então, pela rota por fora, você entrava, e então, uma vez pela rota por fora, você fazia o pedido de asilo. Então eles fizeram o pedido de asilo porque você só pode fazer o pedido de asilo quando você está aqui, em território americano, tá? E não quando você se entregou na fronteira. Então, eles fizeram o pedido de asilo, tá? Eles fizeram o pedido de asilo, gente, foi depois que eu nasci, tá? Por quê? Eu nasci em 1988. E o meu pedido de asilo não é nem pedido de asilo. Como eu nasci aqui nos Estados Unidos, eu nasci como cidadão americano. E como eu nasci cidadão americano, isso, na cabeça dos meus pais, gerou o quê? Poxa, a gente precisa se legalizar para viver em paz aqui com nossos filhos nos Estados Unidos. Então, eles entraram com o pedido de asilo assim que eu nasci. E, para surpresa deles, o pedido de asilo andou rápido, tá? Tem alguns pedidos de asilo que demoram anos, estão andando aí 30 anos, mas o deles entrou rápido, tá ok? Não sei se é porque o processo foi pedido na capital, tá? Aqui dos Estados Unidos, mas o processo andou rápido, o pedido de asilo deles foi negado em 2000, tá? Eu nasci em 88, e aí, em 2000, o pedido de asilo deles foi negado. Eu tinha 12 anos. Ou seja, eu já vivi 12 anos aqui nos Estados Unidos, sendo americano. Então, por isso que eu domino o inglês, tá? E aí, em 2000, né, eu tinha 12 anos, o pedido de asilo foi negado. Então, meus pais, eles escolheram. Não vamos, já que a gente tem uma ordem de deportação,
a gente não vai ficar nesse país, eles entenderam, né? Eu não vou ficar num país que não me quer, uma vez que tem uma ordem de deportação. Vamos voltar para o Chile. Só que em vez de voltar para o Chile, eles foram para o Brasil. Então por isso que eu falo que o Brasil é minha segunda casa, por isso que eu falo muito bem português. Por quê? Em 2001, quando eu tinha 13 anos, a gente foi para o Brasil e eu fui morar no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, meus pais vivem até hoje lá no Rio de Janeiro. E nós ficamos 10 anos lá morando no Rio de Janeiro, tá ok? Por isso que o pessoal fala, você tem um sotaque do Brasil, do Sudeste, né? Sim, principalmente do Rio de Janeiro. Porque eu morei 10 anos no Rio de Janeiro, mesmo nascido aqui nos Estados Unidos, vivi 12 anos nos Estados Unidos, fui alfabetizado como americano e fui para o Brasil e morei lá por 10 anos. Então, com 23 anos, em 2011, eu decido não viver mais nos Estados Unidos, no Brasil. Por quê? Porque eu como cidadão americano, eu tinha livre acesso aqui nos Estados Unidos. Então, eu vim para os Estados Unidos e falei, pai, mãe, eu vou para os Estados Unidos e lá, ganhando em dólar, eu mando para vocês, vocês vão ter uma condição de vida melhor. E como eu sou cidadão americano, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu não vim com como é que se chama, para trabalhar em subempregos. Nada contra, tá? Mas como eu já domino o inglês e como cidadão americano, eu fui trabalhar como atendentes em lojas. E de 2011, que foi quando eu voltei dos Estados Unidos, até 2015, eu fui mudando de trabalho, né? Sempre como atendente de loja, mas fui crescendo em empresas, né? Fui mudando para empresas melhores, com melhores condições. E até que eu cheguei num escritório de advocacia, tá? E no escritório de advocacia possui muitos setores, departamentos. Até que eu me apaixonei pelo departamento de imigração, né? Por que será, né? Sendo filho de imigrante. Então, em 2015, eu entrei no escritório para trabalhar como atendente no escritório de advocacia. E foi quando eu entrei para as ONGs. Que ONGs são essas? São as ONGs National Immigration Project e Immigration Guide. O que essas ONGs fazem, gente? É muito importante a gente falar isso, tá? A gente da ONG, tem pessoal que fala assim, vocês são idiotas, né? Vocês são escravos de imigrantes. Não é que a gente é escravo de imigrante, tá? A gente sabe que esse imigrante, ele não tem... ele mente ali, tá? Para pedir asilo. A gente sabe, tá? Às vezes a situação de refugiado já é diferente, tá? Porque refugiado são países estratégicos que a gente sabe da condição lá, né? De guerra, por exemplo, Israel, a Ucrânia, tá? Questão da Venezuela, Cuba. É diferente de refugiado de pedido de asilo, tá? Então, a gente sabe que muitos imigrantes estão mentindo ali. A gente sabe que eles não vão ter o pedido de asilo aprovado. Mas a gente entende que não é porque eles estão mentindo, é condição humana, tá, gente? Não é porque estão mentindo que eles merecem ser escorraçados ou crucificados, tá? Ou humilhados aqui. Pelo contrário, a gente não está aqui para humilhar ninguém. Pelo contrário, a gente está aqui para que você tenha uma condição digna, tá? De responder socialmente de forma digna numa sociedade, tá? E principalmente a questão das crianças, porque como popularizou muito o Caicai, muita gente tem entrado com família, crianças pequenas, e essas crianças, elas sofrem o processo da travessia, elas sofrem o processo de imigração. Então, assim, poxa, e é involuntário, tá? É involuntário. Porque as crianças não escolheram estar ali. Então, a gente dá o suporte, dá comida, dá alimentação, faz os testes de saúde, vacinação, dá uma hospedagem temporária, ajuda o imigrante a fazer o contato com quem vai mandar a passagem para ele, enfim. Vocês sabem como é que é o processo. Então, a gente trabalha nas ONGs, né? Eu trabalho nessas duas ONGs, que são um braço social da Igreja Católica e Evangélica. Minha família é muito católica, então até hoje o catolicismo ele reina na família e a gente respeita muito, independente da religião. E também em 2015 a gente já tá o quê? Não, 2015 eu comecei a... Qual o nome?
a trabalhar na advocacia, né, no escritório de advocacia. E foi em 2018, já com 30 anos, que eu entrei nas ONGs. Foi isso mesmo, em 2018 eu entrei nas ONGs. E já faz 5 anos que a gente está trabalhando nas ONGs. E em 2018, quando eu entrei para as ONGs, foi quando eu tentei, né, começar a faculdade de Direito aqui nos Estados Unidos, que eu queria seguir essa área de Direito. Não é que eu quero seguir essa área de Direito na área, voltada para a imigração. Mas as coisas não são tão fáceis aqui, tá? Mesmo sendo americano, a gente não tem o suporte aqui dos meus pais, né? Eu não tenho uma casa comprada, eu não tenho isso, não conquistei isso, né? Então, assim, eu tenho um gasto com aluguel. Eu poderia entrar num processo de financiamento, mas a faculdade de Direito aqui, ela é pesada, eu seria bom para os meus pais. É complicado, gente. Eu falo isso até de forma emocionada, porque assim, muitos que fazem faculdade aqui é porque os pais já lá atrás né, plantaram isso, fizeram poupança e às vezes mesmo fazendo poupança entram em financiamento estudantil. No Brasil é como se fosse um FIES, tá? Mas aqui é um outro regime. Os juros são mais baixos, mas enfim, é uma dívida, tá? Uma dívida que você tem que pagar depois que se forma. Então assim, eu não tive isso, tá? Meus pais não fizeram essa poupança, essa organização financeira. Então, assim, é uma faculdade cara de direito. Não é fácil, precisa de dedicação. Eu preciso trabalhar para me manter, também mandar verba para os meus pais. Então, assim, eu comecei a faculdade, eu fiz 2 períodos, mas eu precisei parar. E eu sei que um dia eu vou voltar para isso. E a gente sabe que é só um processo, né? A gente tem que ir degrau por degrau, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, e step by step. Isso faz parte, tá? Isso é um processo, isso é ser adulto, isso é ser crescer, isso é ser uma pessoa madura. Mas basicamente é isso. Vocês pedem muito a minha história e se questionam, né? Por que você tem um português tão bom? Porque lá em 2001 eu fui morar no Brasil com 13 anos, passei 10 anos no Rio de Janeiro, né? Por isso eu conheço algumas coisas aí do Rio de Janeiro, tá? Mas basicamente é isso, tá bom, gente? Obrigado pela confiança que vocês têm aqui no nosso canal, tá? A gente traz informações, às vezes, das ONGs, direto das ONGs, para vocês ficarem cientes do que está acontecendo na fronteira. E basicamente é isso, ok? Eu agradeço a vocês, um abraço e até o nosso próximo vídeo.